Bom dia, quinto ano. Olá, meninas, meninos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, né, sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, estamos na nossa última videoaula dessa semana. Então, hoje é nosso encerramento da semana, né, gente? Porque na semana que vem tem mais. Porém, na próxima semana, segunda-feira, dia 24, é feriado aqui na nossa cidade, então não teremos aula online, a nossa aula virtual. Retornaremos na terça-feira presencial normalmente. Combinadíssimo? Mas enquanto não chega a segunda-feira, vamos à nossa aula de sexta-feira. Hoje nós iremos começar nas nossas aulas, nós estamos um pouco aí, né, com o conteúdo em andamento aí, mais com o finalzinho. Então, vamos começar com a aula de língua portuguesa. Sei que eu havia dito para vocês que nós iríamos fazer a nossa aula de arte hoje, tá? Se der tempo, sim, nós vamos fazer. Caso contrário, eu passo ela também para vocês fazerem em casa na segunda-feira, se vocês quiserem. Combinado? Se vocês quiserem também, tá certo? Mas nós vamos ter bastante tarefa hoje, então eu acredito que nem não vai dar tempo aí, tá? Mas a arte, gente, é rapidinho pra gente ter aula, então pode ficar para a próxima semana sem problemas, né? Eu só estou avisando isso por quê? Porque eu havia dito na nossa aula passada, de quarta-feira, que hoje nós iríamos começar com a nossa aula de arte, tá? Mas aí eu dei uma olhada aí nos conteúdos pra gente estar em andamento e nós precisamos trabalhar mais esses livros didáticos aí que estão com conteúdo maior, né? Vamos dizer assim, os conteúdos é bem mais extensos que os outros. Então, abra o livro de língua portuguesa, nas páginas 157, nós vamos falar sobre notações léxicas e também sobre palavras com esa e esa, tá? Esa com S, que a gente também pronuncia esa, né? E esa com Z. Só estou falando essa para você ver que é com S e a outra com Z, mas a pronúncia é praticamente a mesma, tá bom? Então vamos abrir o livro na página 157 para darmos início. Vamos ler então esse diálogo aí entre a mãe e o filho, né? E aí nós vamos entender o que são notações léxicas, tá certo? Então, ó, notações léxicas trabalhando a gramática. O menino estava jogando bola, né, aqui na sala e acabou fazendo uma arte, né? Porque dentro de sala não há lugar para jogar bola, né? Então, ó, não te disse para não jogar futebol perto do vaso da vovó e do vovô? Claro que ela não está falando nesse tom aí, né, gente? Pelo rosto da mãe dele, ela está bem brava, né? Então, ela está fazendo uma pergunta aí bem mais brava do que o jeito que eu li. Bem que avisei a ele, mas ele quis fazer gol de cabeça, dizendo ele que o vaso, né, por a bola ter batido nele, quis fazer um gol de cabeça. Bom, aqui, ó, no primeiro balãozinho, nesse diálogo, nós estamos vendo uma palavra vovô e vovó, tá? Vamos falar sobre ela aqui, ó. No primeiro quadro da cena, as palavras vovó e vovô se diferenciam apenas pelos sinais gráficos, que nesse caso são os acentos, né, que tem aí nas palavras. Sinais gráficos que a vogal O carrega, representando pronúncias diferentes. Nós já falamos muito sobre acentuação gráfica, né? Notações léxicas são sinais gráficos que usamos na escrita para modificar a pronúncia. O que é? A pronúncia é a fala, né, das palavras. E algumas notações léxicas também a gente utiliza para diferenciar também na escrita, tá? Além da pronúncia, claro, na escrita também. Ó, vovô e vovó não é a mesma palavra? A diferença é o acento. Quando eu falo acento agudo, eu tenho som aberto, não é? É um som mais forte, porém é um som aberto. Vovó, ó, vovó, eu chego a abrir a boca, né? E quando eu falo vovô, eu falo som fechado e pelo nariz, não é?
Então, o acento agudo, a gente fala um som aberto, né? E o acento circunflexo, que a gente fala que é o chapéuzinho do vovô, tanto por causa da escrita do vovô, é um som mais fechado, um som pelo nariz, um som nasal, tá? Vamos falar sobre isso aqui, ó. Cada notação léxica tem sua função. Acento agudo indica a sílaba tônica das palavras e o som aberto das vogais. Ela pode ir, né, em todas as vogais. Indica a sílaba tônica, ou seja, uma sílaba mais forte das palavras e um som aberto, né? Aquele som que a gente fala, ó, café, né? A gente fala um som, a boca até abre mais um pouquinho, né? Café. Então, indica o som mais forte, no caso e um som mais aberto, tá? O acento circunflexo, que é o que a gente fala, o famoso chapéuzinho do vovô aí, a gente aprende isso desde a educação infantil, né? Indica a sílaba tônica, ou seja, o som da sílaba mais forte e o som é fechado das vogais. Vou, um som bem fechado aí, tá bom? Uma coisa muito importante, meninos, o acento circunflexo nós utilizamos na sílaba, nas vogais, melhor dizendo, A, E e O. Nunca na U e na I, tá bom? Então, o acento circunflexo é utilizado somente nas vogais A, E e O, tá? O tio, agora vamos falar sobre o tio, né? Aquela voltinha em cima aí. É um sinal que indica que o som da vogal A ou O é nasal, ou seja, será emitido parte pelo nariz e parte pela boca. Claro que é um som também nasal, assim como o acento circunflexo. Bom, exemplo, mãe, tá vendo? O tio está no A? Bom, outra regrinha também importante, o tio, ele também só encaixa na vogal A e O. Nas outras, ele não faz parte, tá bom? Caso a palavra mãe não tivesse o tio, ela ficaria mai, né? Mai. Outra palavra, ó. Pão. Tá vendo? Ó o som. Pão. Seria se não tivesse o acento? Pau, né? Aí não teria o som fechado, aquele som pelo nariz. Vamos tentar lembrar uma outra aqui também. Uma outra palavra. Vamos lá, ó. Outra palavrinha. Mão, né? A nossa mão. Se ela não tivesse o acento, ficaria mal, né? Que seria a mesma coisa, ou de mal com U ou mal com L. Ficaria mal da mesma forma. Viu como tio muda completamente a palavra? Então, mão, ou som, mão, sai pela boca, mas sai muito pelo nariz, né? Pão, mãe, né? Mamão. Outra palavra, deixa eu ver, vilão, né? Se não fosse vilão com tio, ficaria vilau, né? Então, assim, muda muito a palavra, mesmo tio. Então, a gente tem que ter atenção a respeito dessa regrinha. Lembrando também que só utiliza o tio nas vogais A ou O, tá? Cedilha. Aparece embaixo da letra C e dá a ela um som de S antes das vogais A, O ou U. Também, outra regrinha importante, não se utiliza C cedilha nas vogais E e I, tá? Tem muita gente que erra escrevendo isso. Então, grave bastante isso que você não vai errar mais. Ó, a cedilha, ela justamente é para dar aquele som de S na letra C. Por exemplo, aqui, ó. Vou usar uma que já tem cedilha e o tio, tá? Por exemplo, ó. Maca, não é? Maca é uma palavra sem nenhum tipo de notação léxica. Mas eu coloquei, ó, o tio e o cedilha. Qual palavra que eu tive?
maçã. Viu como mudou? Então, maçã. Se eu não tivesse colocado, tinha ficado macan, né? Com acento. Então, o cedilha justamente veio para indicar o som de S na letra C. E como eu usei a vogal A, está corretamente, tá? Essa palavra. Outra palavra, então, que nós vamos escrever, ó. Ela é bem grande aqui, ó. Ó, vou escrever ela primeiro sem a cedilha, tá bom? Como ficou essa palavra? Engracado, né? Ó, o C com o som de o K, né? O C com o som de C mesmo. Porém, eu acrescento a cedilha e eu vou obter a palavra engraçado. Tá vendo? Como ela teve o som de S aí, então ela ficou engraçado, né? Como eu disse para vocês, tem muitas pessoas que erram na escrita de palavras com E, com a vogal E e acrescenta a cedilha. Por exemplo, ó, a palavra, ó, merecer. Tem muitas pessoas que põem o cedilha nessa palavra. E olha que ela está com a vogal E. Então, se tiver apresentando a vogal E depois do C e AI, eu não coloco cedilha. Vou utilizar somente nas vogais A, O e U. Combinadíssimo? Então, merecer, ó, não possui cedilha. É com C mesmo. Outra palavra que as pessoas erram bastante ao escrever é você. Tem algumas pessoas que colocam cedilha aqui também. Não se utiliza cedilha, porque eu estou com a vogal E. Compreendeu agora? Não erram mais. Então, você não existe cedilha, tá, meninos? É somente com o C, tá? O hífen, vamos então ao hífen. O que é o hífen? Vamos dizer aquela palavra que a gente fala? É aquele tracinho que separou algumas palavras, né? Mas quais palavras são essas? Nós utilizamos o hífen, né, para unir palavras diferentes, formando uma só. Lembra do substantivo composto? É justamente a função do hífen, ó. Beija-flor. Estamos utilizando um substantivo, né, comum aí com um adjetivo. Então, beija-flor. Pão duro. Ó o hífen aí também apresentando novamente. Quando nós utilizamos mais ele, professora? Para separar as sílabas. Lembra quando a gente fala? Então, ó, C, né? Hífen, parar. Então, nós utilizamos ele também para fazer a separação das sílabas. E para ligar também um pronome oblíquo a verbos. Apertei-os, né? Apresenta-os também, tá? Então, a gente utiliza o hífen dessas formas. Apóstrofo, que é aquele tracinho que a gente coloca em cima da consoante aí, né? Como nós utilizamos ela? O apóstrofo indica que é uma letra foi retirada daquela palavra. Por exemplo, ó, caixa d'água. Nós temos aqui o hífen nela, mas olha onde está o apóstrofo, tá? Por que foi retirada? Porque ficaria caixa da água ou de água, né? Ó, então nós tiramos esse A e acrescentamos o apóstrofo. Então ficou caixa d'água, tá bom? Marca d'água também. Tudo isso utiliza o apóstrofo, certinho? Então, vamos aqui às nossas atividades para ver como está o entendimento aí das notações léxicas. Número 1. Retire do retângulo abaixo as palavras escritas com C, cedilha, né? Ou tio.
e copie-as no espaço a seguir. Então, você vai retirar aqui do retângulo as palavras escritas com C cedilha, né? Ou tio e copiar elas aqui, tá? Só isso, bem simples. Número 2, reescreva as frases acentuando corretamente as palavras destacadas. As palavras destacadas estão, ó, herói, vilão. São acentos que nós estudamos nas notações aí agora, tá? Então, você vai escrever a frase novamente, quando eu digo reescreva, para escrever ela novamente fazendo, né, a concordância aqui, as acentuações das palavras que está pedindo. Fui à Nova Zelândia nas últimas férias. Então, faça a acentuação aí. Tomei café e comi pão com bastante geleia de pêssego. Aí nós temos três, né? 3 palavras, é porque minha impressão não ficou muito boa agora. Tô vendo aí mais claro mesmo, mais escuro, perdão. Então, aí você vai colocar essas 3 palavras, né? Acentuar e, claro, também copiá-la novamente, tá bom? Número 3. Leia as frases abaixo e complete-as escrevendo uma das opções entre parênteses. Então, você tem 2 opções, uma certa e uma que você vai utilizar, tá? Cabelo rima com... Tem uma que ela... Ó, são 2 palavras, a mesma palavra, mas a acentuação dela tornam-as diferentes. O sentido é completamente diferente, tá? Argentina é o nome do meu, qual você vai escolher aí? Lê, faça a leitura delas para ver qual que você vai utilizar. Onde está o? Amanhã andarei de pela primeira vez. Mamãe comprou uma de bolinhas amarelas. Número 4, reescreva novamente as frases, né? Substituindo o asterisco aí, né? Esse joguinho da velha por hífen. Lembra que a gente falou do hífen, que faz aquela separação da palavra, né? Então, ó, letra A. Enviei-lhe a foto do porta-retrato. E aí, assim, você vai fazer, já tem um lugar para você colocar, até na letra D. Número 5. Observe as frases abaixo. Esta página está rasgada. Nós estudamos espanhol e inglês. Você viu o bebê chorando? Sabemos que nessa frase aí tem muita coisa errada, né? Então, ó, letra A. Do jeito que estão, as frases possuem sentido? Por quê? Elas possuíram sentido porque eu já li para vocês com acentuação. Então, você vai estar lendo ela aí, tentando fazer a leitura sem as acentuações, tá? Então, você vai colocar se elas têm sentido ou não dessa forma que está escrita. Reescreva as frases nos espaços abaixo, acentuando-as corretamente. Você vai escrever de novo esse texto aqui, um em cada linha, da forma como está aqui, e acentuando cada uma de forma correta, tá bom? Número 6. As palavras abaixo estão soltas. Junte-as utilizando o hífen e complete as frases adequadamente. Então, aqui está as palavras, né? E aí você vai colocar cada uma aqui no seu lugar, no seu devido lugar, tá bom? É claro que elas estão diversificadas. Elas são palavras que são seguidas por hífen. Então, você vai pegar uma aqui, a outra ali, juntá-las e colocar na frase. Entendeu? Então, vamos lá, ó. Os estudantes fizeram para exigir a realização de uma reforma na escola. Então, você vai juntar 2 palavras, ó. Junte as palavras, utilizando o hífen, para completar as frases aí. Letra B. Letícia ficou a tarde inteira na sala com os amigos. Letra C. O quarto de Rafaela e Gabriele está uma bagunça. Todas as roupas estão fora e um monte de objetos está espalhado no chão. Toda a família de Elisa estava babando ao olhar na maternidade. Número 7. Empregue o hífen nas palavras abaixo. Então, é só você colocar o hífen aí nessas palavras e faça a leitura delas, tá? Meio-dia, terça-feira, pão bengala, bem-te-vi, azul marinho, tico-tico, guarda-roupa. Agora, escolha 3 dessas palavras e forme frases
com elas. Quando eu digo escolha 3, você vai escolher uma, fazer uma frase. Outra, fazer outra frase. São 3 frases com cada uma com uma palavra diferente. Número 8. Leia o significado abaixo e marque em qual das alternativas a palavra correspondente está grafada corretamente. Pequena reunião com doces, bebidas e etc. Oferecida por amigos para homenagear alguém. Então, ó, tem uma dessas palavras aqui que ela está grafada errado. Uma não, na verdade são 3 erradas, só tem uma correta. Então, você vai ler qual que está correta. É fácil essa, porque se você olhar lá no início do texto, você consegue já fazer. Então, somente uma dessa alternativa aqui está escrita corretamente, tá bom? Continuando o nosso texto, como eu disse, hoje nós vamos terminar esse daqui, né, com as palavras com essa. Nós vamos aí, então, para a página 162, palavras com esa e esa. Eu falo essa para você ver que eu estou diferenciando o S com o Z, mas a palavra tudo é esa, tá? Palavras com esa e esa. Esa com S e esa com Z. Vamos ler o texto aí primeiro de Jonas Ribeiro. Beleza na mesa. Dona Teresa prova que beleza vai para a mesa. Com um toque de uma simples cereja, a sobremesa vira um banquete da realeza. Não há quem não veja a delicadeza e a limpeza que Dona Teresa coloca na bandeja. Até mesmo um bife à milanesa e um chá de carqueja podem ir com beleza para a mesa da Vossa Alteza. É o que prova a Dona Teresa, com sua fineza e esperteza. Nossa, é tanto esa, né, que começa a dar até um trava-línguas aí na gente. Então, ó, as palavras que indicam origem, nacionalidade ou um título são escritas com esa, com S, tá? E as palavras derivadas de adjetivos são escritas com esa. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Lembra que nós estudamos os adjetivos pátrios, não é? Ó, nacionalidade, tá? Como assim, por exemplo? Olha o exemplo aqui, ó. China, né? Então, ó, o masculino, gente, todo masculino da nacionalidade, ele vai para o feminino com esa, tá? Com esa, com S, tá? Eu falei o esa, tem os dois. Esa com S, tá? Por exemplo, chinês, chinesa, com S, ó, nacionalidade, tá? Não tem acento não, viu? É porque meu mouse aqui escorregou. Português, portuguesa, tá? Ó, português, o masculino, né? Português. Como vai o feminino? Com portuguesa, com S, tá? Portuguesa, ok? Holandês, holandesa, com S. E assim por diante. Quando eu utilizo palavra escrita com esa, com Z, quando são adjetivos. Pobreza, riqueza, grandeza, boniteza. Mais um adjetivo aí. Pobreza, já falei, né? Malvadeza, tá? Então, todo adjetivo, ele é escrito derivado, claro, né? Ele é escrito com esa, tá? Quando ele é derivado. Por exemplo, belo. O que é derivado de belo? Beleza, belezura, tá? Então, nesse caso, nós utilizamos a escrita com esa, com Z. Certo? Entendido? Não tem erro. Tem o masculino dos adjetivos pátrios, né? E um título também, igual está falando aí. Um título, né? Príncipe, princesa. Então, títulos, né? Marquês, marquesa. Tá bom? No caso, então, de títulos também. O masculino
Para o feminino, vai com esa, com E e o S, tá certo? Então, não tem como errar mais, né? Vamos, então, às atividades também. Complete com esa, com S, ou esa com Z. Deixa eu me pegar aqui, ó. Olã, olha aqui, ó, tá bom? Isso aqui é um adjetivo aí, né? Pátrio aí, uma nacionalidade. Então, olã, qual que você vai completar, tá? Pode ir olhando aí já fazendo também. Essas atividades é para fazer hoje, tá, meninos? Se não der tempo de me entregar, tudo bem, mas podem fazer essa atividade hoje. Número 2. Encontre palavras com esa, com S e esa com Z no diagrama. Então, pode encontrar várias palavras aí. Número 3. Escreva no quadro correto as palavras encontradas aqui na questão anterior, ou seja, no diagrama. Então, palavras com esa, né? Vamos falar assim, essa com S, para você não confundir. Você vai colocar aqui as palavras que você encontrou com S. E as palavras que você encontrou com esa, com Z, nesse espaço aqui. Bom, a nossa última questão de hoje, de língua portuguesa, nós vamos falar sobre uma produção de texto, né? Que já foi lido, que foi do texto do Nino, né? E aí a gente vai estar fazendo aqui. Mas primeiro, assim, ele é bem mais um bate-papo, ele é mais, assim, uma reflexão. E aí, só abaixo que você vai escrever algo aí da sua mesmo, que você quer, com as suas próprias palavras, algo bem pessoal. Nino tinha amigos? Vamos ler primeiro, desculpa, meninos. Não é bom vivermos sozinhos, precisamos de amigos ao nosso lado, de companheiros para compartilhar cada momento da nossa vida. É com os amigos que repartimos as brincadeiras e conversas. Precisamos um do outro para termos uma vida feliz. Agora é com você. Responda oralmente as questões abaixo sobre o texto Nino Quer um Amigo, estudado na página 152. Então, aqui você vai estar lendo essas perguntas e aí você vai estar respondendo para você mesmo, tá? Não precisa escrever, não precisa colocar no papel, não. Ela é oralmente para você mesmo estar praticando suas respostas aí. Número 1. Nino tinha amigos? E você tem? A timidez e a vergonha atrapalham o relacionamento das pessoas? Justifique sua resposta. Não precisa anotar, tá, meninos? Você vai pensar. A timidez e a vergonha atrapalham? Por quê, né? Por que eu acho que atrapalha? Tá bom? Precisamos ter amigos de verdade ao nosso lado, com quem podemos contar em todas as horas. Você tem um amigo assim? Que ele está sempre aí, né? Pronto a te atender, a te escutar, a te ouvir, né? Quando você precisa, sempre ou liga, manda uma mensagem, ou fala pessoalmente. É muito bom ter amigos, né? Você tem facilidade em fazer amizades? Por quê? Se você está falando que não, o que você acha que está acontecendo com você que você não tem essa facilidade para fazer amigos? Porque é tão bom ter amigos, né? O que está acontecendo que você não está conseguindo fazer amigos? Olha aí, o que fala? Você às vezes não deixa seu amigo falar, só você quer falar, só você que conta a sua vida, né? Você briga com seu amigo, você chama muita atenção do seu amigo. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para que haja, os dois lados esteja equilibrado, porque senão você não consegue ter amigo mesmo, porque senão as pessoas não vão querer ficar só escutando. Então, a gente tem que muito colocar na balança para, da mesma forma que você quer contar com seu amigo, demonstrar que ele também pode contar com você, tá bom? Depois que Nino se descobriu, ao se olhar no espelho, ele começou a ter mais amigos. Isso foi bom para Nino? Então, vê as suas características primeiro, vê as suas coisas primeiro, como que é o seu agir, né? Para depois você conseguir compartilhar isso com um amigo. Use o espaço abaixo para escrever sobre a importância de ter amigos. Agora sim, você vai estar
colocando aí, quiser fazer um título de amigos, um texto, pode, coloca um título aqui, faz um texto bem bacana sobre ter amigos, a importância, tá? Fica a seu critério. Quero ver aí quem vai ser mais criativo, tá bom? Já providencia aí o livro de matemática, que será a nossa próxima videoaula. Combinado? Pegue o livro aí então, fica com ele bem pertinho de você, que eu já vou voltar com a nossa próxima videoaula para falarmos um pouquinho mais sobre o conteúdo de matemática, sobre, ó, frações. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre frações, tá bom? Aguardo vocês então na próxima videoaula. Até já!